campanha, bendizendo, orando e profetizando pelo nosso ano de 2023, e obrigado, irmão, e pelo nosso mês de abril. Eu quero rapidamente com vocês meditar na palavra do Senhor, que está registrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33 e o verso de número 3. A minha versão é a versão NVI. Já ouvimos nesses 3 dias Deus falando conosco de uma forma toda especial, e eu tenho certeza que nesta noite não vai ser diferente. Desde quando fui convidado para ministrar a palavra do Senhor nesta campanha, eu entrei em oração, em clamor a Deus, para que eu não viesse pregar aquilo que eu sei e aquilo que eu quero pregar, mas que eu fosse um canal profético nesta noite para profetizar a palavra de Deus ao teu coração. E dentro desses dias, o meu coração ardeu de uma forma toda especial nesse texto do profeta Jeremias, e o Espírito Santo falou grandemente comigo sobre esse texto. E eu tenho certeza que aquilo que o Espírito Santo compartilhou ao meu coração, Ele também vai compartilhar esta palavra ao teu coração nesta noite. Então eu vim aqui nesta noite como profeta de Deus, para profetizar a palavra ao teu coração nesta noite. Você quer receber esta palavra de Deus na sua vida? Amém. O texto da palavra do Senhor já foi lido muitas vezes aqui, e eu quero ler para fixar este verso na tua mente, no teu coração. E dentro do capítulo 33, eu vou discorrer alguns versículos, mas eu quero ser bem sucinto, porque a hora ela não nos espera e a gente vai entrar em oração também. Mas eu prometo entregar aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, revelou ao meu coração. A palavra diz assim: clama a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Ou melhor, que você não conhece. Eu quero parar aqui nesse verso, mas eu vou discorrer alguns versos dentro desse capítulo, e eu quero conversar um pouquinho com vocês dentro do texto e dentro do livro do profeta Jeremias. Fazendo aqui uma introdução, irmãos, o pastor Melk, que já introduziu muito bem aqui o cenário do livro do profeta Jeremias, e eu quero aqui fazer uma rápida introdução para despertar a vocês o que Deus está dizendo nesse capítulo 33. O texto, o livro do profeta Jeremias, ele é dividido em 5 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 33, fala-nos da primeira e da segunda parte do livro. E o restante dos capítulos vai discorrer da terceira, quarta e a quinta parte do livro. O livro do profeta Jeremias não é um livro cronológico. Você não pode ler o livro do profeta Jeremias pensando numa cronologia, porque ele não é um livro cronológico. As profecias narradas pelo profeta Jeremias, em cada capítulo, tem uma data, tem um período. Então ele não é um livro cronológico. E não é esta a minha ideia nesta noite, de pregar sobre o texto, numa ideia, num propósito cronológico. Mas eu quero entender, junto com vocês, o porquê que esse texto que eu acabei de ler, ele tem um significado muito importante na vida do profeta Jeremias. Quando você lê, você debruça no livro do profeta Jeremias, você vai encontrar, do capítulo 1, a chamada ao ministério profético. Deus chama Jeremias a um ministério profético para que viesse entregar uma mensagem a uma nação
que estava totalmente abandonada nas suas paixões, nos seus ídolos, nos seus desejos, nas suas vontades. Abandonaram Deus para seguir os seus desejos, para seguir as suas vontades. Então Deus usa o profeta para profetizar a este povo, ao povo especificamente, ao povo de Judá, ao reino de Judá. E quando você olha dentro desse texto, dentro desse livro, dessas profecias, você encontra Jeremias sendo chamado por Deus a profetizar, a trazer a mensagem de Deus ao povo, a profetizar aquilo que Deus o entregava ao seu coração. Então, no capítulo 1, nós temos a chamada do profeta Jeremias. Nós vamos discorrer, no capítulo 2, o cenário que Jeremias entrega esta mensagem. É um cenário caótico, um cenário onde Deus está profetizando, está provendo um cenário de desgraça. Não que, nesse primeiro momento da chamada do profeta Jeremias, o Judá estava numa desgraça. Judá estava vivendo, estava seguindo os seus caminhos, estava tendo uma certa prosperidade. E Jeremias vai dizer ao contrário, Jeremias vai entrar num caminho oposto ao caminho que o povo de Judá está vivendo. Porque Jeremias está dizendo que haveria um momento onde a desgraça, a desolação iria atingir a nação de Judá. Então, se você olhar o ministério do profeta Jeremias, ele inicia o seu ministério com um momento onde Israel, Jerusalém, Judá, não está ainda sendo cativa ou sendo desolada. Então ele tem o período do profeta Jeremias, abarca aí aproximadamente 40 anos, para que este versículo, ou melhor, para que esse capítulo, o 32 e o 33, viesse realmente a acontecer. Então, ou seja, houve um tempo, Deus sempre está dizendo ao povo, numa época futura, e é por isso que o livro do profeta Jeremias e as mensagens do profeta Jeremias, no seu primeiro momento, é para um momento futuro. Não era para agora, não era para aquele momento, não era uma mensagem profética entregada ao povo e que no mesmo momento aquilo iria acontecer. Era um momento, era uma mensagem futurística. Então o texto, o livro do profeta Jeremias, ele leva a uma visão futura, a algo que ainda iria acontecer. E aí é interessante que quando nós lemos o texto, os livros, os capítulos do profeta Jeremias, a gente tem sempre a ideia e a conotação de que Deus sempre está tratando com o povo de Judá. Mas é bem verdade, sim, Deus está tratando com o povo de Judá, está proclamando uma mensagem de desgraça para que o povo venha se arrepender, mas também Deus está tratando com o profeta Jeremias. Deus, quando envia uma palavra, Deus, quando me usa, ou usa qualquer pregador aqui, qualquer pastor, qualquer irmã, diaconisa, missionária, que tem a profecia em seus lábios para profetizar a palavra, é bem verdade que a palavra que está saindo dos lábios dele ou dela, não só está indo em direção ao povo, mas Deus também está tratando com ela e com ele. Ao pregar esta mensagem nesta noite, Deus começou a tratar comigo primeiro, para depois alcançá-los. Então sempre Deus vai tratar conosco e também com o povo. Então Deus está tratando com o povo de Judá, e está tratando também com Jeremias. E quando nós olhamos essa tratativa de Deus ao povo de Judá e também a Jeremias, nós encontramos aqui algo importante na chamada do profeta Jeremias. É que Jeremias, ele foi incumbido por Deus a ser profeta, mesmo sendo Jeremias de uma família sacerdotal. Mas Deus não chama Jeremias para ser sacerdote. Deus chama Jeremias para ser profeta. E esta é um desses pontos que Deus quer tratar com Jeremias. Deus chamou Jeremias para ser profeta e não para ser sacerdote. E não para ser intercessor ao povo. Jeremias não foi chamado por Deus para ser representante do povo a Deus, porque o sacerdote representa o povo diante de Deus. Jeremias não é sacerdote, Jeremias está sendo chamado para ser profeta. Você não entendeu ainda? Deus chama-nos e nos coloca no lugar que nós devemos estar.
Não adianta eu querer ser pastor se Deus não me chamou a ser pastor. Não adianta eu querer ser intercessor se Deus não me deu o ministério da intercessão. Deus me deu o ministério da profecia e eu vim aqui nesta noite profetizar ao teu coração. Então fique na posição que Deus te chamou. Não queira ser cantor se você não tem condições de cantar. Não queira ser você pregador se você não tem condições de pregar. Não queira ser profeta se Deus não te chamou para ser profeta. Então fique na posição e na vocação que Deus te chamou. Então é um dos pontos que Deus está tratando com Jeremias. Fique na posição, você é profeta. E você vai entender isso, porque quando chega no capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, nós encontramos Deus repreendendo Jeremias, para que Jeremias não viesse interceder pelo povo. Deus fala com Jeremias, Deus entrega as mensagens ao profeta Jeremias. Aleluias. E nós encontramos no capítulo 7, Deus repreendendo Jeremias, dizendo para Jeremias, especificamente no verso 16, do capítulo 7 do profeta Jeremias, Deus dizendo, não ores para esse povo, porque o que Deus estava tratando com o povo, quem tinha que pedir misericórdia e arrependimento era o povo. Então Deus diz para Jeremias, não interceda, porque o teu lugar não é lugar de intercessão. Você é profeta, você só profetiza a minha palavra. Você transmite a minha palavra. Então não ores para esse povo. Esse povo, dentro do cenário, é até compreensivo, quando nós lemos o capítulo 7, ou melhor, do capítulo 2 até o capítulo 7, é até compreensível você ver Jeremias intercedendo pelo povo. Porque o que Deus fala a Jeremias para ele transmitir ao povo é só desgraça, é só destruição, é só desolação para a nação. Então, como um homem de Deus que era Jeremias, como um servo de Deus que era Jeremias, ele se condoeu, ele se compadeceu e teve uma situação de comoção que ele pensou em orar. E no pensamento de Jeremias, no capítulo 7 de orar, Deus diz, não ores. Porque há momento, irmãos, que quando Deus está tratando com alguém, é a pessoa que tem que chegar ao arrependimento. Tem momentos que a nossa oração como intercessão não chega diante de Deus. Não chega. Deus fala, não, eu não quero ouvir intercessão. O que Deus queria ouvir é a nação de Judá clamando por arrependimento. Era a nação de Judá se arrependendo dos seus maus caminhos e se aproximando de Deus. É por isso que Deus não permite que Jeremias interceda pelo aquele povo. Deus queria ouvir da boca do povo esse clamor, essa intercessão de arrependimento. Mas Jeremias, até o capítulo 7, Deus coloca Jeremias no lugar dele. Deus fala assim, não ores para este povo, porque este povo precisa se quebrantar a mim. E você não é intercessor, você é profeta. Seguindo no capítulo de número 10, do verso 1 até o versículo 26, nós não vamos encontrar, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 22, nós não encontramos Jeremias orando para ninguém. Você não vai encontrar nenhum clamor de Jeremias. Ele não ora, ele não clama para ninguém. Do capítulo 1 até o capítulo 10, do verso 1 até o versículo 22, Jeremias não intercede, não ora para ninguém. Ele está só profetizando, entregando a palavra de Deus. E é interessante que nesse primeiro momento, quem chama o profeta Jeremias é Deus. Deus chama o profeta Jeremias. Deus chamou o profeta Jeremias, e sim, e não foi Jeremias que chamou Deus, porque clamar, orar, invocar, clamar, chamar, são a palavra sinônimos, é o mesmo significado. Em algumas traduções está invocou,
No capítulo 33, o verso 3, algumas traduções estão dizendo, invocai ao Senhor. Em outras está dizendo, clamai ao Senhor. E outras ainda estão dizendo, chama ao Senhor. Então, em nenhum momento desse capítulo, Jeremias está chamando ao Senhor. Ele está sendo chamado por Deus para profetizar. Mas ele não está chamando Deus, ele não está clamando. Ele está sendo chamado por Deus para entregar a mensagem. Discorrendo do verso agora do capítulo 10, do versículo 23, nós vamos ter a primeira intercessão, ou melhor, o primeiro clamor do profeta Jeremias. O primeiro momento que agora Jeremias se coloca para clamar a Deus. E no capítulo 10, do verso 23, o profeta clama a Deus e declara que o homem não pode conhecer o futuro e não pode dirigir os seus passos. É uma das introduções do clamor de Jeremias, dizendo, Deus, o homem não pode conhecer o futuro, e o homem não pode conduzir os seus passos. E ele continua dizendo, ou melhor, no seu clamor, do verso 23 a seguir, que eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, nós vamos ver Jeremias apelando pela justiça de Deus e que a ira de Deus fosse desviada para as nações que não fosse Israel e nem Jerusalém. Então ele começa a sua oração, o seu clamor, a dizer que nenhuma pessoa, nenhum homem pode conhecer o seu futuro e nenhum homem pode conduzir os seus passos. É aí que eu entro de um momento aqui com vocês, igreja, nesta noite, é que se nós estamos clamando para que o nosso futuro, o nosso ano de 2023, representado hoje, o mês de abril, seja um mês abençoado e próspero, então entregue o teu futuro hoje nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que conduz o nosso futuro e conduz os nossos passos. E aí Jeremias vai apelar pela misericórdia de Deus. Ele vai apelar pela justiça de Deus. A justiça, o apelo de Jeremias pela justiça de Deus, é o apelo pela misericórdia, pelo amor de Deus. Se nós seguindo, no capítulo 11, nós vamos encontrar o segundo clamor do profeta Jeremias. No capítulo 11, do verso 14, Deus novamente pede para que Jeremias não ore pelo povo. Deus fala assim, não ore por este povo. Eu não vou atender este povo se eles não me clamarem. Se eles não se humilharem e se arrependerem. Então Deus repreende Jeremias novamente, ou melhor, Deus direciona Jeremias novamente para que não orasse para aquele povo. No capítulo 11, do verso 14, Deus diz, não ore por esse povo, porque eu não ouvirei quando clamarem na hora da desgraça. Deus vai dizer assim, olha, eu não vou ouvir este povo também. Porque se esse povo que agora, no momento que eu estou dizendo a eles, que trarei uma desgraça para a vida deles, e eles não se arrependem, então quando essa desgraça chegar, não adianta orar. É isso que Deus está dizendo, não adianta orar. Quando já estiver acontecendo, não adianta orar, porque a palavra foi cumprida, e a palavra de Deus, quando Deus lança, não volta atrás. Ela vai produzir o resultado pelo qual ela foi enviada. Então hoje, Deus tem uma palavra ao teu coração, pegue, abraça, agarre esta palavra, porque quando Deus fala, ela não volta atrás, ela produz o resultado. Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, creia que o Senhor vai falar ao teu coração, e quando você entender esta mensagem, coloque no teu coração, e saia daqui crendo que Deus cumprirá a sua palavra. Aleluias. Então não adianta. Tem muitas pessoas que esperam clamar a Deus quando já está no problema. Tem muitas pessoas que esperam receber ajuda quando já estão em uma situação complicada. Tem muitos casamentos que estão à ruína e só esperam resolver os problemas quando já estão pedindo separação. Deus está dizendo para Jeremias, não adianta esse povo clamar no momento que já estiver cumprindo a minha palavra. Eu não vou ouvi-los. Então também você não ore por este povo. Quer ajuda? Quer solução? Este é o momento. É agora.
Quer resposta de Deus? É hoje. Quer que Deus resolva situações da tua vida? Então é hoje de você chegar diante de Deus. Não espere acontecer, não espere as coisas piorarem. Hoje é noite de você sair daqui com a mensagem de Deus ao teu coração. Aleluias. No versículo 20 do capítulo 11, nós temos a oração de Jeremias. Deus tinha dito no capítulo 11, verso 14, não ores. Jeremias, no verso 20, vai orar ao Senhor. E aí ele vai dizer, ele clama a Deus contra os seus conspiradores. Ele não está intercedendo pelo povo, ele está orando por ele. Porque chegou uma notícia que algumas pessoas de Judá, e até mesmo alguns da sua família, estavam conspirando contra ele. Queriam matá-lo, queriam destruir a vida do profeta Jeremias. E aí ele vai clamar a Deus, quando ele recebe essa notícia, ele vai clamar a Deus. E a oração do capítulo 11, do verso 20, é uma oração particular, é uma oração pensando no seu problema, nas suas questões, nos seus processos. E é por isso que ele vai pedir a Deus, que Deus seja contra os seus conspiradores. Jeremias se encontra em uma visão medíocre, quando ele ora no capítulo 20. Ou melhor, no versículo 20, ele está numa visão medíocre, ele está numa visão pensando nele, numa visão que Deus viesse salvá-lo das situações. Porque uma coisa, irmãos, é quando você é chamado por Deus, você recebe Jesus no teu coração, e você não entende o que impacto isso vai causar na sua vida. Então você recebe com uma alegria, você tem garra, vontade, desejo de fazer tudo que o seu coração, o que Deus propõe a fazer. Então você é como diz os antigos, você está no primeiro amor, você quer fazer tudo. Então o primeiro impacto é muito interessante, é muito motivador. Só que a jornada, quem vai dizer quais são as pessoas que irão permanecer. Jeremias, quando ele foi chamado, ele foi empolgado. Deus disse para ele, olha, você vai ser uma muralha, você vai arrancar reinos e vai colocar reinos, você vai ser uma tocha na minha mão, você vai profetizar a minha mensagem. Isso é empolgador, irmãos. Isso é algo motivador. Deus usa-me, estou nas tuas mãos. Só que o tempo, o processo, a vivência com Deus, as experiências, os desafios, as provações, as lutas, os problemas vão chegando, vão ocasionando a um ponto que a gente começa a se desesperar e a pensar somente em nós, a pensar na nossa solução, no nosso problema, na nossa angústia. Isso é errado? Não, isso é ser humano. Deus entende isso, e é por isso que Ele me trouxe aqui para profetizar a você. Hoje é momento seu, é momento de resposta de Deus para a tua vida, é momento de Deus tratar com você. Esta campanha não foi uma campanha simplesmente colocada pelo ritual da Igreja o Brasil para Cristo de todos os anos, fazer a campanha de 12 dias. Essa campanha tem um diferencial, que é tratar comigo, é tratar com você, é Deus nos responder neste ano. Então receba a resposta de Deus para a tua vida. Aleluias. Seguindo aqui, nós vamos ter no capítulo 12 o clamor queixoso de Jeremias. Jeremias queixa a Deus. Boa parte do capítulo 12 é um capítulo de queixa. E uma das indagações que eu coloquei aqui, que Jeremias faz no seu clamor, na sua queixa, é a seguinte: por que o caminho dos ímpios prospera? E aí ele vai fazer uma outra pergunta a Deus: por que todos os traidores vivem sem problemas? Ele começa a queixar a Deus no seu clamor. E por que todos os ímpios prosperam? E por que todos os traidores, eles vivem sem problemas? Essa é uma queixa do profeta Jeremias. Observa que o tempo está moldando Jeremias. Deus está tratando com Jeremias também. Aquele Jeremias mimado, aquele Jeremias que Deus está comigo, está tudo certo, eu vou profetizar e quero entregar a mensagem de Deus. Deus começa a tratar com ele, a experiência que vai tendo com Deus também vai moldando Jeremias a um ponto que ele agora se encontra totalmente queixoso
de tudo que está acontecendo com ele, com o seu ministério, com a sua vida, a um ponto que Deus vai responder para Jeremias no verso 6 do capítulo 12. Deus vai dizer: você confiou em seus irmãos, na família, que te traíram, que te traíam, que te perseguiam. Deus diz a Jeremias: não confie neles, nem mesmo quando dizem coisas boas. Esta é a mensagem que Deus vai dizer para Jeremias: olha, você está dizendo que por que os traidores vivem sem problema? É porque você confia neles, vocês acreditam nas boas palavras desses traidores. Traidor que é traidor, irmãos, não tem, se não tiver uma conversão de Deus, não adianta, que não muda. Não devemos abrir, o pastor Claudenir aqui falou sobre abrir as portas ontem, para pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm vivência com Deus. Traidor é traidor, ele vai trair você de todo jeito, e mesmo falando palavras boas, ele vai trair você. E Jeremias está questionando Deus por algumas amizades, por algumas confianças que ele fez com pessoas erradas. E aí Deus vai dizer: você confiou nos teus irmãos, você confiou na tua família, e eu disse para você: não confie neles. E aí Deus continua respondendo Jeremias no capítulo 12, continua dizendo no verso 13, Deus diz assim: semearam trigo, mas colheram espinhos, cansaram de trabalhar para nada produzir, estão desapontados com a colheita, e por causa do fogo da ira do Senhor. Deus está dizendo uma coisa para Jeremias: você me perguntou por que os ímpios prosperam? E aí eu vou dizer para você, o verso 16, Deus dizendo para Jeremias: olha, você está enganado, porque não tem ímpio prosperando. Eles estão semeando trigo, mas estão colhendo espinhos. Eles estão cansados de trabalhar, nada produzem, estão desapontados com as colheitas. É isso que muitas das vezes, irmãos, nós não enxergamos. Nós estamos enxergando só o nosso problema, só a nossa dificuldade, só a nossa luta, só aquilo que nós estamos padecendo. E aí muitas das vezes chegamos a Deus com clamores dessa espécie: Deus, por que prosperam A, prosperam B? Por que pessoas estão bem e eu não? E Deus está dizendo: você está enganada, minha irmã, você está enganado, meu irmão, porque Deus não tem compromisso com o erro, Deus não tem compromisso com o pecado, Deus não tem compromisso com pessoas que estão aí jogadas em seus bel prazer. Você está enganado, você está olhando o teu sofrimento. Deus tem também justiça a ser aplicada a esses ímpios, a esses transgressores. Então aquieta-te o teu coração, creia na mensagem de Deus, porque a tua hora chega, o teu momento chega, a bênção de Deus chega na tua casa. Oh, aleluias. Chega. Aleluias. Eu sinto o temor de Deus nessa noite, irmãos. Aleluias. No capítulo 14, diante do cenário desastroso da seca, Jeremias clama ao Senhor. Quando Jeremias observa que Judá está passando por uma seca muito grande, ele vai clamar ao Senhor. E aí Deus vai responder no verso 11 até o versículo 12, a resposta de Deus a Jeremias, dizendo: não ores por este povo. Jeremias está quebrantado, ele quer dar um pouquinho dele aos outros, ele quer pelo menos interceder pela nação de Judá. E Deus diz: não ore por eles, é eles que têm que orar a mim. Sabe o que é isso, irmãos? Jeremias está sempre saindo do lugar que Deus o chamou. Quando Jeremias clama, intercede pelo povo, e Deus o repreende, Deus está dizendo assim: volte ao lugar que eu te chamei. Você é profeta e não intercessor. A gente tem essa mania, né, de querer administrar a igreja. Deus entregou a administração da igreja em Itaim Paulista na mão do pastor Melk e da pastora Lígia. E a gente tem essa mania de querer administrar. Deus não te entregou a administração da igreja. Fique aonde Deus te colocou. Seja o que Deus quer que você seja. Deus está, a gente sempre está querendo pegar coisas que não é para a gente pegar.
Jeremias volta a hora e outra volta lá, e Deus diz para ele: meu amigo, profeta, meu servo, você é profeta e não sacerdote. Você não representa o povo, você é profeta, você transmite a minha mensagem. Não ores por esse povo. Continuando, no versículo 19 do mesmo capítulo, Jeremias clama novamente e apela pela misericórdia de Deus e amor. Ele tenta se consolar e colocar-se no lugar de representante diante de Deus. Só que ele é profeta. No capítulo 15, do versículo 15, do verso 1 ao verso 9, ainda que Moisés e Samuel estivesse diante de mim, intercedendo por este povo, eu não mostraria favor. Essa foi a resposta de Deus. Deus disse: Jeremias, não adianta você interceder, porque se tivesse Moisés e Samuel nessa cidade, eu também não iria ouvi-los. Não, o problema não é você, Jeremias, intercedendo. O problema é o povo que não quer se dirigir a mim, chamar a mim, clamar a mim. Muitas vezes a gente quer resolver problemas de pessoas que não querem, irmãos. Tem pessoas que elas não querem. Salvação é para aquele que crê. Tem pessoas que não creem, tem pessoas que não querem, tem pessoas que não querem receber Jesus, não querem se converter, não querem se arrepender, não querem seguir os passos de Cristo. Tem pessoas que não querem. Essas pessoas que não querem, não adianta interceder, porque a conversão ela tem que ser do coração do indivíduo para com Deus. Esse é um ponto que Jeremias vai dizer, ou que Deus vai responder a Jeremias. E no verso 9, olha o que Deus diz para Jeremias: cansei de mostrar compaixão. No verso 9 do capítulo 15, Deus vai dizer: eu cansei de mostrar compaixão para esse povo. Estou cansado, esse povo não quer saber. Continuando, no capítulo 15, no verso 15, Jeremias novamente clama a Deus e lembra dele, e pede para Deus vingar os seus perseguidores. Aí ele muda, Jeremias muda o seu clamor, ele volta para si, para as suas necessidades. E ele diz: Senhor, vingue os meus perseguidores. O clamor voltado para o seu sofrimento por causa da palavra. Ele entregou uma palavra, está entregando as mensagens de Deus, ele está sofrendo por causa dessa entrega das mensagens de Deus, então ele vai interceder por si. A resposta de Deus do verso 19 até o 21, você será o meu porta-voz. Deus vai dizer assim: olha, você é o meu porta-voz, eu sou contigo, você é uma muralha, você é profeta, você é o homem usado para transmitir a minha palavra. Deus reafirma o chamado dele sobre a vida do profeta Jeremias. No capítulo 17, correndo aqui bem rápido, ele clama por esperança, e ele vai dizer: tu és o meu refúgio no dia da desgraça. No capítulo 18, Jeremias vai dizer o seguinte: mostra enquanto os injustos do povo era contra Deus, e que o povo se arrependesse e se mudasse da sua ideia. Deus vai dizer: olha, se esse povo se arrepender, eu mudo a minha ideia, eu transformo esta desgraça em bênção na vida deles, mas depende deles, não depende de você, Jeremias, depende do povo. E aí no capítulo 20, Jeremias clama a Deus, mesmo cansado, decepcionado, frustrado, após uma covardia de injustiça cometida sobre a vida dele pelo sacerdote Passur. Ele está preso num tronco, e mesmo ele cansado, mesmo ele sofrendo injusta, frustrado, ele mesmo revoltado, porque o capítulo 20, o clamor de Jeremias, o capítulo 20 é um clamor de crente revoltado, de crente que está desanimado, decepcionado, frustrado. Mas é interessante, meus irmãos, que mesmo na frustração, no desespero, no cansaço, na decepção, Jeremias vai clamar a Deus. O que eu aprendo aqui: Deus quer que você clame, mesmo
triste, mesmo angustiado, mesmo decepcionado, mesmo frustrado, mesmo dizendo que Deus não te ouve, que Deus não te responde, que Deus te abandonou, Deus também ouve este clamor, Deus também escuta esta oração, mesmo você se queixando, mesmo você até mesmo revoltado com Deus, com a igreja, com o departamento, com a liderança, e você quando dobra o teu joelho, até mesmo diz para você mesmo, eu não vou orar mais porque não tenho resposta de Deus. Você pensou que esta palavra, que esta oração, que este clamor foi jogada ao vento? Não, minha irmã, não, igreja do Senhor, Deus também ouviu este clamor, Deus também ouviu a sua queixa, Deus também ouviu a sua revolta, e é por isso que Ele me trouxe aqui para profetizar a tua vida. Eu sou contigo, eu sou na tua vida, eu sou com você, diz o Senhor sobre o teu coração, sobre a tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor, se você acredita que Ele é com você nesta noite. Aleluia. Quantas vezes chegamos diante de Deus desta forma, revoltados, e Deus é tão bom, que Ele nos ouve mesmo nas nossas revoltas. No capítulo 21, não temos registro de clamor de Jeremias. Nós vamos encontrar, ou melhor, do capítulo 21 até o capítulo 30, ou melhor, 31, nós não temos mais registro de clamor do profeta. Ele para aqui, no capítulo 20. Jeremias para de clamar no capítulo 20. Nós vamos ter aí um espaço. Entendam que não é um espaço cronológico. É um espaço do livro, da profecia. E aí nós encontrando esse espaço aqui, do livro do profeta Jeremias, ele não clama a Deus. Desde o capítulo 21 até o capítulo 31, ele não clama. Ele está simplesmente recebendo a mensagem de Deus e profetizando. Ele está profetizando. Mas ele não está chamando Deus, ele não está clamando Deus, ele não está invocando Deus. Jeremias, ele vai voltar a clamar a Deus, ele vai voltar a clamar ao Senhor, no capítulo 32. No capítulo 32 ele volta. Ele está preso no pátio da guarda, e Deus fala para ele que comprasse uma propriedade, a propriedade do seu primo. E aí ele ficou sem entender, ele obedeceu, foi lá, comprou a propriedade, mesmo preso, mesmo no pátio da guarda, ele compra a propriedade. E aí ele fica sem entender, peraí, eu estou preso, ele está vendo a desolação, pastores, que está acontecendo. Nabucodonosor já está subindo as rampas para pular para o lado de dentro de Jerusalém. Ele está presenciando toda a correria e o conflito do povo, o desespero do povo, sendo a qualquer momento invadidos. Ele preso no pátio, ele não entende por que Deus está mandando eu comprar um campo, comprar uma propriedade. E aí ele vai orar a Deus dizendo, Senhor, me explica isso. Por que eu tenho que comprar uma propriedade estando preso? Eu não sei do meu futuro. Lembra que o livro do profeta Jeremias é um livro de um profeta futurístico. Deus está dizendo de futuro. Aí ele fala assim, não entendo isso. Por que eu tenho que comprar uma propriedade em meio a uma prisão? E aí Deus vai explicar a ele, dizendo o seguinte, as propriedades serão compradas, no verso 42, comprada mesmo quem diga que esta terra será arrasada. Propriedades serão compradas por prata, escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunha. Você não entendeu? Você pode até viver o pior ano da sua vida, o 2023. Mas eu quero dizer uma coisa, você vai comprar, você vai prosperar. Você pode até achar que está passando por situações difíceis, mas através desse clamor que você está fazendo no dia de hoje,
através do tratar de Deus para a tua vida, mesmo em momentos difíceis. Você pode até estar atravessando situações difíceis, situações problemáticas. Quem sabe você está orando para Deus te conduzir a uma propriedade. Eu profetizo na tua vida hoje, baseado nesta palavra, que você vai comprar, você vai assinar escrituras, porque Deus tem essa promessa para você. Você vê o agora, você vê a necessidade agora, você vê o desemprego, você vê a falta de dinheiro, você vê a falta de condições, mas Deus está olhando o futuro, está te entregando nesta noite. Você vai comprar, você vai assinar, porque Deus, quando fala, se cumpre na sua palavra. Oh, irmãos, eu vejo este ano de 2023, Deus prosperando vidas, Deus levantando pessoas, Deus prosperando famílias, Deus resgatando vidas, porque esse é o plano e o projeto de Deus. E para terminar, Deus responde isso para Jeremias: você não está vendo nada agora. Você está vendo desolação, está vendo desgraça, frustração, está preso, mas você vai desfrutar de algo futurístico. E o capítulo 33 é uma continuação do 32, porque até aqui eu falei para você que Jeremias clamou a Deus. Só que no capítulo 33 é diferente. O convite não é de Jeremias. Porque até então, esses clamores que eu li para vocês, Jeremias está convidando Deus, ele está chamando Deus, ele está invocando Deus. Só que, no verso 33, há uma diferença. Não é Jeremias que pede para Deus, é Deus que pede para Jeremias chamá-lo. É Deus que diz para Jeremias. Deus aqui não está tratando com o povo. Deus não está dizendo: povo de Judá, clamem a mim. Capítulo 33, o verso 3, Deus está falando com o profeta Jeremias. E Deus está dizendo: olha, até aqui você me chamou. Você teve a iniciativa de me chamar. Agora sou eu que peço para você. Clama a mim. Aí pergunto a vocês: por que Deus diz para o profeta: clame a mim? Clamem a mim. E aí olha só o que Deus vai dizer. Ele está assistindo todo o cerco, ele está vivendo toda essa situação desastrosa, sem entender nada, talvez pensando o que seria dele, né, o que seria da vida do profeta. Uma coisa é profetizar sobre as coisas que irão acontecer, de ruína, que irão acontecer no futuro. Uma coisa é você chegar aqui e falar assim: olha, coisas ruins vão acontecer. Outra coisa é você estar vivendo a profecia que você disse que coisas ruins iriam acontecer. E Jeremias, nesse capítulo 33, ele está vivendo o cumprimento da profecia que saiu dos lábios dele por intermédio de Deus. E aí Jeremias, dentro dessa devastação, Deus vai dizer aí: clamas a mim e responderei. Não é para Judá, não é para o povo, é para Jeremias. O convite é para Jeremias. E aí Deus vai dizer: e direi a você. Em outras traduções está anunciarei. Em outras traduções está mostrarei. Deus diz aqui na minha tradução: e direi a você. Deus está falando de futuro. Deus está falando a Jeremias de algo que ele, o profeta Jeremias, não está vendo. Ele está tão preso no acontecimento do agora, no sofrimento do agora, no que vai acontecer com a vida dele, e a partir do momento que Jerusalém fosse invadida, que Nabucodonosor entrasse em Judá, o que seria dele? Ele está preocupado com ele, está preocupado com as suas questões, está ali vivendo esse desespero, esse alvoroço da destruição, e Deus vai dizer assim: você está deixando de ver alguma coisa, algo que você não está conseguindo ver, porque o sofrimento está te ofuscando, a luta está te ofuscando, a frustração não está deixando você ver. E aí Deus vai dizer para ele: eu direi coisas grandes, eu direi alguma coisa a você. Jeremias vê desgraça, vê desolações, vê doença, vê pobreza na nação, no povo de Judá, mas o verso 6, Deus diz assim: eu vejo restauração, cura, prosperidade. Você está vendo agora tudo isso, toda desgraça, toda desolação, mas você está deixando de ver que eu, Deus, estou vendo restauração,
cura, prosperidade. Deus, você não entendeu? Deus está dizendo isso para você. Você talvez está vendo muita dificuldade, muita situação problemática, mas Deus está me dizendo para você nessa noite: olha, diferente. Olha aqui, clama a mim, eu vou te mostrar que não é nada disso, isso é uma miragem, isso é uma ilusão do sofrimento na tua vida, mas o que Deus vê é restauração, é cura, é prosperidade. É isso que Deus está vendo sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Jeremias está vendo a falta de sorte, o choro, a tristeza. No verso 11, Deus vai dizer para Jeremias: o que eu vejo, Jeremias, é júbilo, é alegria, é sorte mudada. Você não entendeu? Deus está vendo isso para você, minha irmã, meu irmão. Você está vendo agora, mas Deus está vendo amanhã, o depois de amanhã, o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho, o mês de julho. Deus está vendo o futuro, e Deus está dizendo para você: você pode até estar chorando hoje, triste hoje, mas Deus olha para você e vê um cântico de júbilo, e vê alegria, porque Ele tem para a tua vida isso, minha irmã, meu irmão. Aleluias. Oh, aleluias. Jeremias está vendo desolação. No verso 12, Deus vê habitação. Está vendo, Jeremias? Esse povo vai ser levado, mas eu vejo o povo voltando, o povo habitando essa terra novamente. Jeremias está vendo coisas velhas. Deus, no verso 15, está dizendo: eu faço brotar o renovo. Aleluia. Você pode estar aí desanimado, sofrendo, mas tem um renovo de Deus para a tua vida, tem um renovo de Deus para o teu ministério, tem um renovo de Deus para a tua chamada, tem um renovo de Deus para a tua vida. Então receba esta palavra. Oh, aleluias. Jeremias está vendo a injustiça, os erros. Deus, no verso 15, está dizendo: eu farei justiça e coisas certas. Aleluia. Jeremias está vendo abandono, abandono do trono, abandono da cidade, abandono do culto. Mas Deus diz para Jeremias no verso 17: Deus vê descendentes, Deus vê reis sentando no trono, Deus vê sacerdotes voltando a dirigir os cultos em Judá. Oh, minha irmã, a obra de Deus, a vontade é de Deus, o querer é de Deus, o futuro é de Deus. Então não se aborreça se você está passando por situação. Deus está vendo coisas gloriosas ao teu respeito. Deus está vendo coisas gloriosas acontecendo ao teu respeito. É um mundo espiritual. Você está vendo sua situação difícil. Estamos entrando no ano de 2023, não sabemos o que vai acontecer, mas Deus está profetizando hoje para o Itaim Paulista. Eu vejo tudo isso acontecendo. Eu vejo tudo isso acontecendo em tua vida. Então clamas a mim, que Deus os abençoe em nome de Jesus. E eu volto aqui a palavra ao nosso pastor. Clamas ao Senhor, que tudo o mais Ele fará, anunciará coisas grandes e firmes que você não está vendo agora, mas Deus já vê por você. Então abrace e receba esta palavra do Senhor ao teu coração. Aleluias, aleluias. Glorificado seja o nome. Continua glorificando ao